Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós chegamos aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos continuar na nossa revista do título O Corpo de Cristo, Sua Origem, Natureza e Vocação da Igreja de Deus no Mundo. Nesse trimestre, nós estamos estudando a matéria de Eclesiologia, que vamos tratar sobre todo o assunto da igreja. E nessa lição de hoje, a nossa lição de número 7, nós vamos falar sobre o ministério da igreja. Nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11, e a palavra de Deus nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Eu quero te convidar aqui neste vídeo a dar um like e compartilhar este vídeo com o grupo do seu WhatsApp, da sua igreja, do grupo das irmãs, grupo dos obreiros, para que essas pessoas venham conhecer sobre a palavra de Deus, comentada por mim, Amanda Campos. A nossa leitura diária, ela se encontra em 1 Timóteo 3, verso 1, 1 de Pedro 2, verso 9, Efésios 4, verso 11, Atos capítulo 6, verso 1 ao 7, 1 Timóteo 3, verso 2 ao 7 e Tito capítulo 1, versículo 7. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios 4, versículo 11 ao versículo 16. A nossa lição de número 7, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Segundo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Meus irmãos, minhas irmãs, pegue sua Bíblia, pegue o papel, pegue a caneta ou alguma coisa para você anotar e vamos iniciar a nossa lição de número 7. Vamos falar sobre o ministério da igreja. O que seria esse ministério da igreja? Bom, todo cristão, a partir da nova aliança, a partir de Jesus Cristo, a partir da encarnação, da crucificação, da consumação da obra redentora na cruz, todos nós passamos a ter um ministério sacerdotal. O que é isso, Amanda? Significa que todo cristão pode chegar-se a Deus sem medo. O crente, o cristão, ele tem a autonomia, a liberdade de se achegar diante de Deus para a oração, para a confissão de pecados, para o perdão de pecados e para apresentar qualquer petição ao Senhor. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 22. Pegue sua Bíblia e leia comigo a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha bem, a partir de Cristo, todos nós podemos nos achegar além do véu. Vou explicar algo para você do Antigo Testamento. O Senhor Deus, ele instituiu o sacerdócio na linhagem da tribo de Levi, na casa de Arão. Então, somente o sacerdote da tribo de Levi, da casa de Arão, poderia apresentar-se a Deus no santuário, isto é, uma vez ao ano para a expiação dos pecados do povo e diariamente para oferecer ofertas ao Senhor. Esse sacerdote, somente ele, poderia chegar no lugar santo. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote poderia chegar no lugar santíssimo. Vou deixar mais fácil para você. Arão, somente ele, o sumo sacerdote, poderia chegar no lugar santíssimo uma vez ao ano. Mas os seus filhos,
Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar poderiam chegar no lugar santo diariamente para oferecer sacrifícios a Deus. Compreendeu? Então, somente o sacerdote poderia chegar-se a Deus. Se outra pessoa chegasse no santuário ou no lugar santíssimo e oferecesse alguma oferta para Deus, ou oferecesse fogo estranho, como aconteceu em Levítico capítulo 10 com Nadab e Abiú, o Senhor exterminava essa pessoa. Então, Deus ele era bastante criterioso como alguém que deveria se achegar no santuário na presença dele. Então, a gente observa que no princípio, na aliança antiga, o Senhor Deus, ele viu-se que as famílias, os pais de família que iriam oferecer sacrifícios diante dele, os cabeças da família. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 4, versículo 3, quando diz: Abel vai oferecer sacrifícios perante o Senhor. Nós lemos também em Jó capítulo 1, versículo 5, que o próprio Jó oferece sacrifícios a Deus por causa de sua família, de seus filhos. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, no princípio, os pais de família que ofereciam sacrifícios a Deus em prol de sua família. Segundo ponto, na era dos patriarcas, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles ofereciam ao Senhor. Vou te dar um exemplo. Gênesis capítulo 12, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui Abraão, na sua peregrinação, ele levantando o altar e oferecendo sacrifícios a Deus neste altar. Outro ponto importante para nós destacarmos é que a nação de Israel, ela se tornou uma nação santa e ela foi colocada como sacerdote entre outros povos. Então, essa nação que levava o nome de Deus era uma nação peculiar, um reino sacerdotal, uma nação santa, em que todas as nações vizinhas ao redor conheceriam ela por causa do Deus que a nação servia. E o quarto ponto aqui ainda que a gente vai ver, no Monte Sinai, o Senhor ele limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Vamos ler Êxodo capítulo 28, versículo 1. Pegue sua Bíblia, leia comigo, a palavra de Deus nos diz: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Além de Êxodo capítulo 28, nós lemos também em Números, no capítulo 3, que o Senhor Deus ele vai chamar novamente a casa de Arão e confirmar essa chamada na vida deles para o ministério sacerdotal. Números capítulo 3, versículos 5 ao 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Então aqui a gente vê que a partir do momento que o povo de Israel está no deserto, Deus ele vai escolher a tribo de Levi, a casa de Arão, para que sirvam a Deus, para que essa nação de Israel venha ser perdoada dos pecados, oferecer sacrifícios de holocausto, de incenso ao Senhor, de perdão de pecados. Sabendo que na antiga aliança percorria-se desse modo, era necessário que alguém representasse tal pessoa diante de Deus. Nós vemos que na palavra de Deus, Jesus Cristo, ele veio para cumprir este propósito e apresentar de uma vez por todas as pessoas diante de Deus, e dar à igreja esse ofício de sacerdócio real perante o Senhor. Nós lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que tudo isso se cumpriu em Cristo, o ministério sacerdotal, o ofício de sumo sacerdote. A Bíblia nos diz, Hebreus 8, versículo 1, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade.
E aqui o escritor aos Hebreus não apresenta Jesus somente como um sacerdote que só chegava no lugar santo, entre o altar, entre a mesa, entre o candelabro e entre a pia, mas também apresenta Jesus como aquele que é o sumo sacerdote, ou seja, aquele que atravessa o véu, aquele que vai lá na Arca da Aliança, onde a presença de Deus descia. Então Jesus Cristo, ele cumpre-se aqui como um sacerdócio de todos os cristãos, né? Então ele é o Cristo que cumpriu a profecia de Isaías, cumpriu a profecia do Pentateuco, dos históricos, de todos os profetas maiores e menores, que seria o sumo sacerdote que iria apresentar-se diante de Deus como sacrifício perfeito para todas as pessoas. E um detalhe importante que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 19, que o Senhor Jesus, ele não teve suas pernas quebradas, porque no Antigo Testamento, quando o sacerdote ia apresentar algum cordeiro, algum bezerro, algum animal perante Deus, tinha que ser perfeito, e suas pernas, os seus ossos não poderiam ser quebrados. Então ali, João 19, ele diz, e nenhum dos seus ossos foram quebrados, para assim se cumprir as Escrituras. Então, Cristo foi o Cordeiro perfeito, que apresentou-se diante de Deus por nós. Ele se entregou por nós como sacrifício perfeito. E agora, em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se você confessar o seu pecado, Jesus, ele é justo para perdoar os seus pecados. Porque quando Cristo veio a essa terra, logo João Batista, no capítulo 1, verso 29, a Bíblia nos diz que ele olhou para Jesus e falou para todos que estavam ali perto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. E agora, a partir da nova aliança, Cristo se apresentou como sumo sacerdote perfeito. A igreja do Senhor Jesus, ela é um reino sacerdotal. A Bíblia nos diz, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Além de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, temos Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 e Jeremias 31, verso 34, que prova que a igreja ela se constitui de um sacerdócio real. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o sumo sacerdote, ele ministrava um culto. Agora, no Novo Testamento, a partir de Cristo, da Nova Aliança, de acordo com Romanos 12, verso 1 e 2, nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo. O sacerdote, ele ministrava o sacrifício perante o Senhor, mas a partir de Jesus, da Nova Aliança, nós, como cristãos, ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, Hebreus 13, verso 15. E intercedemos pelos outros, 1 carta a Timóteo 2, verso 1 e Hebreus 10, 19, verso 20. Além disso, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 de Pedro 2, verso 9, e mantemos comunhão direta com Deus, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Nosso segundo subtópico, vamos falar sobre uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. E aqui a gente vai entrar num ponto muito importante, porque a Igreja Católica, ela ocasionou um desvio muito grande em afirmar que todo cristão não tem o direito de ser um sacerdote, de ser um representante diante de Deus. O que a Bíblia diz que sim, como nós já lemos em vários versículos. E aqui, no período da Reforma Protestante, no século XVI, Martinho Lutero ele bateu muito nesse ponto, de voltar às Escrituras, somente às Escrituras e não o que o homem diz, mas a Escritura ela tem uma autenticidade a mais do que a fala do homem. Importa a gente obedecer a Deus e não aos homens. E em uma de suas teses, Martinho Lutero escreveu: qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Então aqui quebra qualquer
protocolo, qualquer história de que somente o padre ele tem o poder de interceder e que algum fiel precisa se achegar a ele para poder confessar os seus pecados diante de Deus. Ora, nós vemos em 1 de João capítulo 1, versículo 9, que nós temos acesso diretamente a Deus para confessar os nossos pecados. E de acordo com Tiago capítulo 5, verso 16, eu também posso me achegar diante de outro irmão, de outra irmã e confessar o meu erro, o meu pecado, porque a partir de Jesus Cristo nós temos livre acesso diante do Senhor Deus. A igreja do Senhor, ela se apresenta como um sacerdócio real de crentes. Entrando no nosso tópico 2, nós vamos falar agora sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, olha o que a Bíblia nos diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Amanda, qual é o objetivo de Jesus ter colocado esses ministérios na igreja? Versículo 12. Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, ou seja, o serviço, o servir, o trabalho no reino. E segundo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o objetivo do Senhor Jesus em colocar ministérios dentro da igreja, esse ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre, é para que a igreja do Senhor seja edificada constantemente, que ela cresça como um edifício, e com uma base sólida, com um fundamento sólido, que é a palavra de Deus. Aqui em Efésios capítulo 4, esse ministério é chamado de ministério quíntuplo, que são 5 ministérios. O primeiro é o de apóstolo. O que é o apóstolo? É alguém enviado em uma missão. Vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro é Mateus, no capítulo 10, no versículo 2. Se você está com a sua Bíblia aí, abra Mateus, capítulo 10, versículo 2. A Bíblia nos diz sobre os 12 discípulos e a sua missão. O Senhor Jesus chama os 12 discípulos e diz: ora, o nome dos 12 são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Orfeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade de samaritanos. Verso 7. Pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então aqui o Senhor envia esses discípulos como apóstolos, aqueles que têm uma mensagem para ser pregada, e Jesus diz para eles: ide e pregai que o reino dos céus é chegado. Então Cristo dá a missão e dá a mensagem. Além de Mateus 10, verso 2, nós lemos em Lucas 22, versículo 14. Pegue sua Bíblia, abra Lucas 22, versículo 14. A palavra de Deus nos diz: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. O que está provando? Que o Senhor, no início da chamada dos discípulos, já enviou eles como apóstolos. E estando chegando no final de Cristo estar aqui nessa terra, que ele iria consumar a obra na cruz, ele continua com os discípulos, mas chamando eles de apóstolos, porque eles têm uma missão, uma mensagem para ser pregada. Além desses textos aqui nos evangelhos, nós lemos em Atos 13, versículo 2, que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. E qual é essa obra? É ir levar o evangelho aos gentios. Além de conhecer que o apóstolo ele é alguém enviado com uma missão, é necessário alguns requisitos para ser um apóstolo. O apóstolo não é aquele que aceita Jesus hoje e amanhã já é um apóstolo. Não, pelo contrário, ele tem que ser edificado na igreja do Senhor, edificado no corpo de Cristo. Primeiro, Atos capítulo 1, verso 21 e 22. O apóstolo tem que ter estado com o Senhor Jesus. Tem que ter passado experiência com Jesus. Não é chegar hoje na igreja e amanhã já ser o apóstolo enviado para uma missão. Ele tem que ter experiências com Jesus.
Segundo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Atos 1, verso 22. Isso a gente vê nos 11 discípulos, né? E o mais novo que seria Matias. Terceiro, ter visto o Senhor. Lá vamos ver sobre Atos 9, verso 1 ao 5, quando Saulo ele é convertido por Jesus no caminho de Damasco. Ter operado sinais e maravilhas, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 5. Então, assim, no Novo Testamento, o apóstolo ele é visto como uma função e não apenas como um ofício. Segundo ministério, profeta. O profeta no Antigo Testamento era alguém que intermediava entre Deus e as pessoas. Moisés, ele é um tipo de profeta, porque para Deus falar com a nação, primeiro Deus falava com Moisés. Elias, para Deus falar com a nação de Israel, Deus falava com Elias, e dentre outros profetas. Então, o profeta no Antigo Testamento era alguém que Deus escolhia e colocava seu espírito sobre ele, e ele seria um porta-voz de Deus. Agora, a partir de Jesus, a partir do batismo com o Espírito Santo, a partir do derramamento de poder, todos os cristãos eles podem ter o dom da profecia. O profeta aqui é alguém que é inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. É alguém que fala a revelação da palavra de Deus, ou, entre outras palavras, é o pregador, é a pregadora. Então, ele é um porta-voz de Deus. Esse profeta no Novo Testamento, ele exorta e consola. Referência bíblica, Atos 15, verso 32. Ele traz revelação do futuro, Atos capítulo 11, verso 27 ao 29, quando o profeta Ágabo diz que haverá uma fome sobre a terra, como também ele chega para Paulo e diz que ele seria amarrado e levado preso para Roma. Contudo, a Escritura ela distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Vamos lá. O que é o dom de profeta? Como eu falei, o dom de profeta é alguém que, no Antigo Testamento, um exemplo, Deus chamava e este era o porta-voz de Deus na terra. E ele falava em nome de Deus para as pessoas. Agora, a partir do Novo Testamento, as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo têm o ministério da profecia. E o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 14, né? Procurai com zelo os melhores dons, né? Inclusive o de profecia. Então, este de profecia, ele está disponível para qualquer cristão que busca a presença do Espírito Santo para ser cheio de poder. Então, aqui, todos, né, podem ser cheios do Espírito Santo e receber o dom da profecia e exercer este dom. O de evangelista é alguém que tem um ministério centrado na evangelização, na pregação, na salvação de almas, e não no aspecto apenas interno da igreja, mas também no lado externo, fora da igreja. Nós lemos em Atos capítulo 8, versículo 5, que Filipe sai de Jerusalém e vai para Samaria pregar o evangelho. Ele é um evangelista. Então ali ele ganha almas e é necessário que Pedro e João vá ali para consolidar aquela obra do evangelista, orando pelas pessoas. Além disso, temos pastores e mestres, que Paulo colocou os dois juntos, pastores e mestres. O pastor ele possui a função de apacentar. Deus chamou Pedro em João 21 para apacentar o rebanho, as ovelhas, os cordeiros. E Pedro, por muito tempo, ele foi o líder principal da igreja primitiva que estava apacentando a igreja do Senhor Deus. Além disso, temos o mestre, que ele tem a função excepcionalmente de ensinar. E apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele diz que ele era apóstolo, pregador e mestre. Então ele era um homem muito sábio, muito usado por Deus, porque ele é apóstolo enviado com uma mensagem, ele é pregador, ele pode ser um profeta que fala em nome de Deus, e ele também é um mestre. Ele ensina as escrituras muito bem. Entrando agora para o nosso subtópico 2, o serviço de diáconos e presbíteros. Lemos que no Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 6, institui-se o diaconato. E ali a igreja primitiva vai escolher homens que têm o Espírito Santo, homens de bom testemunho, homens íntegros para servir.
E a palavra diácono em grego, o verbo grego é diakoneu, que significa servir. O substantivo grego, diaconia, que também tem o mesmo sentido de servir. Então, à luz de Atos capítulo 6, tem a ideia de servir, uma dedicação a mais à esfera social da igreja. Além do diaconato, que é o de servir, a palavra de Deus também fala sobre o presbítero, aquele que aspira ao presbitério. Este deve também obedecer a alguns requisitos. E em Atos 14, verso 23, esse termo ele é usado para se referir aos anciãos que presidiam nas igrejas. Então, o presbítero é alguém que supervisionava, que presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Agora, a gente entrando para o nosso tópico 3, vamos falar sobre as qualificações para o ministério. O obreiro, a obreira que deseja viver um ministério de Deus no reino do Senhor, ela deve entender que é preciso passar por algumas qualificações. É preciso, além de receber o Espírito Santo, o poder do alto, a capacitação, é necessário seguir algumas regras. Essas regras que serão para a qualidade moral, qualidade ética dessa pessoa dentro do reino de Deus. Então a gente vai acompanhar aqui alguns versículos bíblicos para a gente dar mais uma ratificação na minha fala. Então aqui vamos falar sobre qualificações de natureza moral. Então Paulo ele vai expor algumas qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Quero que você abra comigo ou anote para você abrir depois. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Olha o que a palavra nos diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. O que é hospitaleiro? É amar os estranhos, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então olha só, as qualificações que o presbítero, o bispo, o diácono deve ter. Além disso, nós lemos em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 9. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, gente, olha bem, as qualificações que é necessária para o ministério. A pessoa não pode ser apegada ao dinheiro, ou seja, não pode ser uma pessoa avarenta. 1 Timóteo 3, verso 3. Ela deve ser irrepreensível. 1 Timóteo 3, verso 2 e Tito, capítulo 1, verso 6. Ou seja, alguém que não possui alguma acusação válida. Essa pessoa tem que ser irrepreensível para que a sociedade não venha acusar ela de alguma coisa errada. Não significa que deve ser uma pessoa perfeita, mas uma pessoa de caráter, de vida pessoal ilibada. Agora a gente vai para o nosso subtópico 2, qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social. Por exemplo, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo. Se você é soberbo, essa característica te deixa semelhante a Satanás. Mas se você é humilde, essa característica te deixa semelhante a Jesus.
Essa pessoa não pode ser soberba, arrogante e orgulhoso. Tito 1, verso 7. Se você é soberba, arrogante e orgulhoso, esquece o ministério. A não ser que você deixe Jesus limpar a sua vida e te transformar, fazer você ser uma nova criatura. Mas ao contrário disso, meu irmão, minha irmã, esquece. Porque no ministério soberbo, arrogante, essa pessoa, ela não vai herdar o ministério. Ela não vai atuar no reino de Deus. Porque o próprio Espírito Santo não permite. Porque a obra de Deus não é bagunçada. Uma pessoa de difícil convívio social não pode ser também. Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado à sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. Sabe, aquela pessoa que está certa de tudo, que não gosta de aprender com os outros, que não gosta de ser corrigido. Se você é desse jeito, pode esquecer o ministério também. Mas se você permitir Jesus mudar a sua vida, tem chance para você. O aspirante não pode ser irascível, ou seja, não pode se irar ao ponto de ser uma pessoa que vai quebrar tudo, que vai espancar todo mundo, que vai agredir. Não pode. Tem que ter paciência. Devemos deixar Jesus colocar em nossa vida, em nossa casa, frutos de amor, frutos de justiça, frutos de paz, frutos de bondade, de benevolência, de amabilidade, de harmonia. Além disso, não pode ser violento, não pode ter um temperamento colérico que não pense duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. Devemos entender que quem quer ser ministro do Senhor, primeiro ele deve servir. Ele deve esquecer que ele está ali para ser servido porque ele é o Senhor para brilhar. Não, ele deve ser primeiro o servo. Quem quiser ser maior deve ser primeiro o servo. Quem quiser ser visto, primeiro ele tem que servir. O maior no reino dos céus veio para servir. Quem somos nós, seres humanos, para querer ser senhores, senhoras? Além do mais, outra qualificação para o ministério é que, de acordo com as cartas de Paulo, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais. Então, vamos recapitular aqui, usando o meu livro de apoio da escola dominical. Vamos conhecer os requisitos. Primeiro, o requisito, a qualificação listada por Paulo, deve ser irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, deve ser temperante, deve ser sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não avarento, que governe bem a própria casa, não neófito, ou seja, recém-convertido que já vai ser líder em alguma coisa. Seguindo essas qualificações, serás um bom ministro do Senhor, serás uma boa ministra do Senhor. Então, partindo para a nossa conclusão, a gente viu sobre o ministério da igreja em diferentes aspectos, que nós somos reino sacerdotal, que nós somos sacerdotes diante de Deus e nós temos livre acesso na presença de Deus, como nós já vimos em alguns textos, como Hebreus 10, 19, 22, 1 João 9, Tiago 5, 16, 1 de Pedro 2, verso 5, Apocalipse capítulo 5, verso 10, Jeremias 31, 34. Vemos também que o Senhor ele chamou pessoas para o ministério e entregou o ministério para algumas pessoas que vai seguir algumas qualificações para tal. E nós vimos 10 dessas qualificações. Você pode voltar o vídeo para anotar. Então, Deus ele colocou na igreja pessoas com esses exercícios, com essas funções para aperfeiçoamento dos santos, para que as pessoas venham se aperfeiçoar para o serviço do ministério, para a obra de Deus, a pregação do evangelho, para que a igreja do Senhor seja uma igreja madura e busque
cada dia mais se parecer com o nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te agradecer por ficar comigo até o final deste vídeo, por ter assistido esta aula, por ter dado like, por ter comentado e por compartilhar com o grupo de WhatsApp da sua igreja. Que Deus te abençoe. Eu te espero na lição de número 8. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, porque é importante que este canal cresça, porque estou falando da palavra de Deus. Eu te espero na nossa lição de número 8, que vamos falar sobre a disciplina na igreja. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.